Olá, olá, tudo bem? Vamos começar nossa live. Bom dia, Renata Gomes, assessora. Deixa eu fazer o convite aqui para Kelly. Vamos lá, Kelly, vou te aceitar, tá? Pra gente começar a nossa live. Esperando a Kelly entrar, pessoal, e a gente começa, tá? Olá, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Prazer Desculpa, estar com dois você. minutinhos aí de demora. Desculpa aí os 2 minutinhos de demora. O Instagram às vezes fica meio instável. Não sei se era a minha conexão aqui, não estava conseguindo entrar ao vivo. Bom, vamos começar, esperar as pessoas começarem a entrar. Oi, Paula, tudo bem? Bom dia. Começar a mandar um oi aqui para as pessoas. Quem começar a assistir a live, faz um convite aí para os amigos também. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência aí com eventos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Renata Gomes. Já estou no mercado de eventos desde 2004. Essa semana, em especial, assim, eu estou bem emotiva, bem animada, porque eu completo 10 anos de casamento e não poderia comemorar de uma forma diferente se não fosse com a minha amiga Kelly, que foi a minha assessora. Ela sabe os dois lados dos eventos e sabe os meus dois lados, tanto como profissional e como noiva. E aí eu vou pedir para a Kelly também se apresentar, falar um pouquinho da carreira dela, da experiência, e a gente vai bater um papo. É uma coisa bem descompromissada, mas para a gente poder mostrar um pouquinho para vocês o nosso trabalho, tudo que nós já fizemos, as nossas experiências. Legal? Gente, bom dia. Já estou vendo aqui algumas pessoas entrando, algumas amigas, gente. Olha só que legal. E são amigas da época da faculdade, se formaram Ah, comigo. isso é ótimo. Se formaram comigo na época do curso da formação em eventos, né? Angélica, Paula, a outra Bom Paula dia, também está Angélica. Obrigada. comigo. Natália, seja bem-vinda. O Neto, gente, seja bem-vindo, Norberto. Bom dia. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Bom, primeira live para mim, para Renata, que já é aí, que já fez algumas lives que foram muito boas, que eu pude acompanhar. Como ela falou, nós somos amigas já há muitos anos, né, Rê? Acho que não dá nem para contar para a gente não denunciar a nossa Não. idade. Mas eu acredito que já vão aí quase 20 anos de amizade. A gente se conheceu no trabalho e foi muito legal porque a gente trabalhava com uma outra coisa, mas a vida nos levou para um outro caminho juntas, né? Durante esse tempo, eu acabei entrando para a área de eventos e tenho uma formação, me formei na área de eventos. E acho que a primeira experiência que a gente pode dizer aí de eventos juntas foi o próprio casamento de Renata, né? Porque eu Sim, fiz juntas assessoria, nós temos algumas coisas paralelas, né? fiz a assessoria do casamento da Renata e a gente entrou por esse caminho, trabalhamos muito tempo juntas na área de eventos sociais. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês no decorrer da live, eu vou contando um pouquinho das nossas experiências que a gente teve na área de assessoria para festas. Bom, tô vendo a Natália. Tudo bem, A Natália? minha nossa psicóloga. Temos duas Natálias aí, ó. E, Legal. bom, eu sou formada em gestão de eventos, tenho uma pós-graduação, tenho MBA em gestão de estratégica de negócios. E agora estou terminando mais uma aí na área de pedagogia para ir para a área Educação. de. Exatamente, para ir para a área de treinamentos. E o eventos começou na minha vida já desde a adolescência. Quando eu comecei na igreja, ou começando a organizar os eventos, eu participava do grupo de jovens e aí todos os eventos que tinha eu estava lá, de alguma forma participando da organização. E aí eu percebi
que eu tinha um talento para isso, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Apesar de fazer por hobby, eu comecei a enxergar isso como uma profissão. Em 2000 e, em dois, no, ano- 2010, eu Uhum. decidi, então, fazer a faculdade de eventos. Foi quando a gente montou a primeira empresa, né? Também, Isso, 2010. exatamente. Porque aí eu tava começando a organizar. Eu fiquei 2 anos, né, Kelly? A gente ficou 2 anos organizando meu casamento, mas a gente já fazia isso antes, mas não profissional. E Exatamente. aí, com a vinda do meu casamento, a gente começou a se profissionalizar. A minha irmã, uma das minhas irmãs até brinca, né? Fala, nossa, você não casou, né? Vocês montaram realmente uma empresa, né? Porque nós já fazíamos, mas de uma forma não gradual, né? Não compromissada, com horário, com contrato. E aí, quando veio meu casamento, a gente acabou, graças a Deus, deslanchando, né? Fizemos vários casamentos juntas, né? E aí, fala um É. pouquinho aí dessa. Como eu fui como noiva, para as minhas noivas saberem se eu fui uma noiva ansiosa, se eu te deixei trabalhar. Não, pois é, eu não vou dizer que você foi uma noiva organizada. E acho que também pela amizade que a gente já tinha já de tempos, então eu achei que foi fácil, né, fazer isso com você, mesmo porque você a gente já tinha experiência na área, então foi uma organização muito bem feita. E é engraçado você tocar nesse tema, porque a maioria das pessoas que entram para a área de eventos que eu conheci, começou assim, organizando o próprio casamento, começou organizando eventos dentro da Tá família. travando um Aconteceu. pouquinho a sua. Tá travando? Tá travando um pouquinho a sua Melhorou? conexão. Tá, só um momentinho que eu vou Pessoal, deixa eu ver se é a trocar é a aqui. conexão da Kelly. Deu uma travadinha. Opa, Kelly, tá travando. Tá, A gente não tá conseguindo te ouvir. Se tá, muda a então só. posição, pode voltar. Pode voltar a falar. Agora tô te ouvindo. Melhorou? Melhorou, Tá tudo bem ótimo. agora? Então, eu estava dizendo Tá, que ok. a maioria das pessoas que eu conheço que entra para essa área começa já organizando eventos para a família, organizando eventos, como eu citei aqui o meu próprio exemplo, na igreja. Comecei assim, no grupo de jovens, e aí a gente percebe. Eu, por exemplo, organizei também o meu próprio casamento, que eu não recomendo, Sim. né? A noiva organizar sozinha Né, o seu para próprio nenhuma noiva. casamento. Mas naquela época, Nem festa de um ano, né, do filho, né, a gente não recomenda. mas eram outros tempos também. O serviço de assessoria naquela época, isso há quase 20 anos atrás, era pouquíssimas pessoas, né? Mas enfim, a minha Diferente, vida né? na área de eventos começou assim. Comecei então organizando meu casamento, participando na igreja do grupo de jovens, organizando tudo que tinha lá, eu estava dentro. Então era café da manhã, era almoço, era festa de final de ano, sempre estava ali. E ali eu fui percebendo que eu tinha um talento para isso e que era uma coisa que eu gostava de fazer. E aí eu decidi Sim. então fazer disso uma profissão. Mas eu decidi começar já pela maneira certa. Eu fui procurar então uma formação, mesmo porque também na época da faculdade eu comecei a trabalhar numa empresa e que essa empresa ela fazia muitos eventos corporativos. E aí Sim. Que é o eu carro-chefe, né? aí eu acabei aliando já a formação, então eu fui para a faculdade, fui me formar em eventos, conhecer para fazer direito, né? E aí eu entrei para esse mundo, tanto do eventos corporativos, quanto também trabalhei bastante tempo junto com você na área de eventos sociais. E até para Sim. falar aqui um pouquinho sobre eventos corporativos, eu quero falar um pouquinho. A Uhum. Tabata está aqui. Tabata, tudo bem? A Tabata é professora do Ah, curso seja de bem-vinda, eventos Tabata. Obrigada. na faculdade Ah, na legal, UTEC, adoro. e ela é uma profissional super competente. Falando aqui da formação, eu lembrei dela, vi que ela entrou e Sim, sim. Isso é importante, porque hoje as pessoas, há muito tempo, né? A gente sempre fala, as pessoas acham que trabalhar com eventos é só uma segunda fonte de renda, é uma renda extra, não leva muito a sério. Eu vejo muitas pessoas me perguntam assim: ah, eu posso ser sua assistente? Mas a gente sempre fala: olha, a gente tem que fazer faculdade, ou se você não fizer faculdade, tem que ter um bom treinamento. Né? Eu já venho de muitos anos dentro da área de eventos, tenho muitos cursos livres, mas não deixo de estudar. Ontem à noite mesmo eu estava tendo
estava assistindo as lives da Maíra Tamberlini, que é uma das minhas mentoras. À noite eu estava estudando gatilhos mentais com a Kessia Clava. Então, assim, a gente nunca para de estudar, a gente está sempre em movimento. E muitas pessoas acham que é só chegar lá, eu vou ser assessora, né? Eu chego lá e eu arrumo o véu da noiva, eu faço a fila dos padrinhos, e aí coloco os padrinhos ou o noivo do lado errado, a gente vê muito isso, né? Eu pouco sou convidada para casamentos, na maioria das vezes eu estou trabalhando. E quando eu sou convidada, ou eu estou em algum evento corporativo, a gente está sempre olhando como que a mesa está sendo montada, se o protocolo está sendo seguido, né, Kelly? A gente tem muito isso, a gente fica com esse insight sempre a cabeça ali imaginar, isso podia ter sido feito assim, podia ser feito assado. E as pessoas ainda levam a nossa profissão, que eu chamo de profissão, e você também, eu tenho certeza, muito não deixa pra lá, eu só observei aquilo, eu assisti um negócio no YouTube, eu já sei fazer. E é muita responsabilidade, porque você está lidando com a vida, com o sonho do outro, né? A gente, durante muito tempo, trabalhando nessa área, principalmente de eventos sociais, o corporativo ele é um pouco mais profissional, mas no evento social a gente vê muito isso, infelizmente. E é uma tecla que a gente vem batendo aí há alguns anos, da questão da formação, da importância da formação. Porque eu via muito, assim, aquela senhora que sabe fazer coxinha, sabe fazer salgados, eu vou montar um buffet, sem experiência nenhuma, sem nenhum conhecimento administrativo, e aí a pessoa vai, monta um negócio e de repente ela quebra porque ela achava que só a experiência que ela tem de ser uma boa cozinheira, por exemplo, ela poderia dar conta de comandar um buffet. Aquela pessoa que de repente organizou sozinha o casamento dela, ela falou, não, deu certo, então agora eu vou trabalhar fazendo assessoria, atendendo outras pessoas. Então, durante muito tempo, a gente viu isso acontecendo no mercado, porém, a gente viu também, logo em seguida, muitas quebras, né? Então, assim, eu bato na tecla que a formação ela é importante. Ela é tão importante que o que as pessoas não entendem é que o mercado de eventos ele é um mercado vasto. É muito grande. Eu vou passar aqui algumas informações para vocês. Eventos, você pode atuar em diversas áreas. Quando você vai, por exemplo, para a faculdade de eventos, você vai entender que não é só fazer um casamento, não é só fazer uma festa. A área de eventos sociais, por exemplo, abrange inúmeras coisas. Batizados, 15 anos, casamentos. E aí vai, porque eventos é tão criativo que sempre está surgindo alguma coisa, né? Tem até os próprios... Agora estão usando... Sim. Está usando muito agora cerimonial infantil, né? Festa para apresentar a criança para o mundo, né? Festa de 1 ano, 5 anos, 10 anos. Não é só o cerimonial de 15 anos também, né? Antigamente a gente não via algumas coisas que hoje a gente vê. E o legal dessa área de eventos é que a criatividade, ela faz parte. Então sempre vão surgindo coisas novas. Hoje a gente vê aí chá revelação, que está super na moda agora, né? Antigamente, na época dos nossos pais, como é que eram feitos os casamentos? Juntavam as tias, as mães, iam cozinhar, e a pessoa fazia, desculpa, fazia festa em casa, chamava os parentes, chamava os vizinhos. Depois foi evoluindo para o buffet, para o espaço de festas. Então a gente vê sempre uma evolução. Eventos ele não é parado, sempre evolui. Então a gente percebe aí na área de eventos sociais inúmeras coisas acontecendo. A área de eventos, só que a gente tem outras áreas também. Então a gente tem os eventos corporativos, dentro de eventos corporativos existem palestras, workshops, enfim, seminários. A gente tem os eventos esportivos, os pequenos e os grandes. Então o esportivo ele vai desde de um campeonato de bairro, quanto uma Copa do Mundo, Olimpíadas, rodeios, torneios, enfim. A gente tem para tudo isso tem que ter uma organizadora, né? Tem que ter uma organizadora de eventos para que tudo isso aconteça, né? Tem que ter um profissional competente para fazer tudo isso. Mesmo porque a organização de eventos ela envolve muitas responsabilidades, né? Então não é assim de qualquer jeito. Precisa ter toda uma pessoa com know-how para isso. A gente tem, por exemplo, os grandes eventos, essas festas, vou colocar aqui as festas de padroeiras que existem em cidades. Das cidades, né? Existem também
que são esses eventos de maior escala, né? Os eventos culturais, que envolvem shows, bienais, exposições, tem os eventos folclóricos, eventos cívicos, religiosos, artísticos, científicos, os eventos técnicos, enfim, né? Então, Tudo isso tem um protocolo, né? Tem horário, tem regras, né? Precisa ser seguido. A gente falando um pouquinho agora, dia 1º, os prefeitos, os vereadores assumiram as suas cadeiras na Câmara Municipal, nas prefeituras. Para tudo isso, tem um organizador de evento, tem um lugar certo de sentar, né, a maneira de ser afiada a bandeira, né, Kelly? Fala um pouquinho disso pra gente também. Tem um protocolo. Eu acho que assim, montou uma mesa ali, chegou lá e todo mundo senta em qualquer lugar. Não é assim, né? A própria presidência, né? Hoje, nos Estados Unidos, o Joe Biden vai assumir a cadeira, né, de presidente dos Estados Unidos, e aí tem todo um protocolo a ser seguido, né? Sim. E a gente está sempre com o olhar atento a isso, né? Os eventos políticos têm todo um protocolo de cerimonial. A gente tem também uma outra área, que são os eventos institucionais, em que as empresas utilizam, principalmente o setor de marketing, conseguem fazer, por exemplo, um evento para lançar um produto. Então, hoje as empresas, elas usam muito a área de eventos. Antigamente se fazia apenas uma campanha, ia para a TV, fazia um comercial de TV. Deu uma picotadinha aqui, gente. Empresas... Voltou. Oi? Tá travando, Kelly, sua internet. Tá, peraí. Só um minutinho, gente. Tá, tenta falar pra gente ver se vai travar. Melhorou. Melhorou? Essa internet aqui. Melhorou, ok. Tá. Então, hoje as empresas, elas enxergam a área de eventos, principalmente o setor de marketing, como um setor importante da empresa. Então, antigamente, as empresas elas usavam a verba de marketing apenas, de repente, para ir fazer um comercial, fazer a divulgação do produto. Hoje, elas usam eventos para fazer a divulgação desse produto, né? Então, o setor de eventos é um setor, eu vou trazer aqui um pouquinho de dados para vocês agora, que eu acho importante, para vocês terem uma noção do que é o setor de eventos. O setor de eventos hoje, ele emprega milhões de pessoas direto e indiretamente. Isso a gente está falando aí em torno de aproximadamente 25 milhões de empregos, direto, indireto e direto. Porque a cadeia de fornecedores da área de eventos é extensa. Então, a gente tem o pessoal da logística, a gente tem o pessoal da gastronomia, né? Porque o evento, ele não é sozinho. Você nunca vai fazer um evento sozinho. O evento, ele abrange a área de gastronomia, a área de turismo, a área de hotelaria. Então, todas essas áreas, elas estão envolvidas. Então, a cadeia de fornecedores é muito grande. Você tem a pessoa da logística, a pessoa da montagem. Se você for entender, por exemplo, uma feira, uma grande feira, são inúmeros profissionais trabalhando ali. Então, o setor de eventos, ele é um setor que ele tem uma representação muito forte no PIB brasileiro. Tá? Então, para você entender a importância do que é o setor de eventos, não é só festa. Eles arrecadam bilhões, faz parte ali do PIB. Então, a gente tem aí uma vasta área de trabalho. Você só precisa escolher aquilo que você quer fazer. Então, você pode atuar... Mesmo com a pandemia, né, Kelly? O Sebrae fala que o setor de eventos foi afetado em 98% dos seus atendimentos, né, agora com relação ao Covid, né? Porém, muitas empresas conseguiram se destacar, né? Eu converso com muitas cerimonialistas, com muitas assessoras, aí cada um dá o nome que achar que é mais viável, né? A gente pode deixar na bio para vocês, na minha ou na do Motivar Eventos também, explicando a diferença entre assessora, cerimonialista, para as pessoas entenderem um pouquinho. Mas a assessora nada mais é do que uma organizadora de eventos, tá? De uma forma mais sucinta. Mas o Sebrae fala que 98% das pessoas do mercado de eventos foi afetado com essa pandemia. Porém,
Muitas pessoas conseguiram se reinventar, né? Conseguiram voltar aos seus atendimentos. Eu acredito que para você também tenha sido, 2020 tenha sido um ano também muito produtivo. Você começou a gravar vídeos, né? Começou aí com suas mentorias, orientar as pessoas que estão entrando no mercado de eventos também. Eu, graças a Deus, também consegui atender várias clientes online, uma coisa que eu já fazia, que não era muito bem vista. Ah, mas você não vai poder estar comigo presencialmente? E quando veio a pandemia, eu consegui fechar bastante contratos, né? Dia 2 de janeiro desse ano eu já estava fazendo evento. Então, assim, apesar de ter sido muito afetado, a gente conseguiu dar seguimento, né? Nós não paramos, a gente continua sempre em atendimento. Conversava essa semana com outras pessoas que trabalham com eventos. Ó, fechei 6 contratos, fechei 5, fechei 10 para o ano que vem. Pode ser que em 2021 a gente não consiga acertar tudo, mas acredito que 2022, 2023 a gente vai ter muita coisa interessante para fazer, né? Eu acho que duas coisas que a gente tem que pontuar aí nessa questão que você levantou. Quando você coloca que o Sebrae, ele falou que 98% das empresas foram afetadas, de fato foram, tá? Para você ter uma ideia, eu vou trazer primeiro para você entender, quando eu estava falando os dados do setor, o setor de eventos, ele é um termômetro da economia. Então, se o setor de eventos está aquecido, significa que as empresas estão aquecidas, as pessoas estão querendo festejar, as empresas estão querendo trabalhar com eventos, porque para ela isso é importante. Então, primeira coisa, eu achei esse termo muito interessante. O setor de eventos, ele é um termômetro da economia. Então, a gente entende por aí. E por que isso? Porque o setor de eventos, ele acabou, de uns tempos para cá, ao contrário do que a gente estava falando lá atrás, que era muito informal as coisas, hoje ele se profissionalizou. Hoje a gente tem cursos de eventos em diversas faculdades, ótimas universidades, que aí estão formando diversos profissionais. Então hoje, se você olhar, por exemplo, eu estou dentro do LinkedIn ali todos os dias, conversando com o pessoal da área, você percebe a qualificação das vagas, a necessidade da qualificação das vagas e o que as vagas estão exigindo. Então isso é um ponto, né, que a gente precisa deixar muito claro. A segunda coisa, com relação à pandemia, é que uma das características do profissional de eventos é ser criativo. Isso é ponto base, organizado e criativo. Eu coloco essas duas características como primeira para um profissional de eventos. E o setor é muito criativo. Então, de início, quando a pandemia começou, todo mundo ficou assim, pô, e agora? O que eu vou fazer? Né? Tudo parou, tudo fechou, todo mundo com medo, todo mundo cancelando festas e tal. Mas dentro dessa criatividade que tem dentro até dos próprios profissionais, é que começaram a surgir coisas novas. Então as pessoas começaram a pensar, o que eu posso fazer? Eu vou dar um exemplo aqui, que acho que é um exemplo que todo mundo participou, todo mundo se envolveu, são as próprias lives. Shows começaram a ser cancelados. Futebol parou, que é uma área de eventos que envolve bilhões de reais, e aí você vê campeonatos sendo cancelados, shows sendo cancelados, casamentos, empresas parando de fazer congressos, parando de fazer palestras, seminários, e aí feiras, né? Feiras, todo mundo parou geral. E agora, né? Como é que um setor tão grande, que movimenta uma parcela tão grande do PIB brasileiro, mundial, né? Porque eventos acontecem no mundo inteiro. E, de repente, como que a gente vai fazer? Muita gente quebrou, sim. Muitas empresas quebraram, porque não estavam preparados para isso. Mas algumas coisas já vinham acontecendo, já vinham dando sinais. Por exemplo, em 2019, início de 2019, quase um ano antes da pandemia acontecer, eu participei de um evento que veio para falar justamente dos eventos híbridos, que são eventos organizados online e presenciais. Então já havia uma tendência, já tinham pessoas conversando sobre isso. Vizinho atendendo, né? Mas ainda não era uma coisa assim tão como é hoje. E aí veio a pandemia e todo mundo, bom, agora tem que acontecer de verdade. As empresas antigamente ainda tinham um certo receio em trabalhar com eventos virtuais. E aí, durante a pandemia, começaram as lives, né? Então, cantores começaram a fazer lives para não perder o show.
e manter o público perto deles. As empresas começaram a trabalhar com eventos virtuais. E aí eu achei muito interessante, porque eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito. Como eu tenho muito, eu sou muito ativa no LinkedIn, tenho muitos colegas da Sim. área e acabo pesquisando bastante, começaram a surgir diversas ideias que eu achei interessante, casamentos virtuais, gente, aniversários. As Sim. pessoas, elas não querem deixar de comemorar. Elas não deixaram de comemorar, mas elas começaram a procurar outras alternativas. Para quem é Festa na caixa, né, Kelly? festa na Quem trabalha com buffet, caixa, né? Coisas exatamente. mais intimistas, né? Agora que os parques voltaram a funcionar também, muita gente querendo fazer uma mini festa pocket em um parque, outras pessoas, até as festas em casas voltaram de uma forma diferente, né? Eu, por exemplo, eu engravidei em fevereiro, no início da pandemia, tive bebê em outubro, e aí eu revelei o sexo do bebê para a família numa reunião via Zoom, né? A gente teve que se adaptar, e aí algumas pessoas passaram em casa e pegaram os docinhos que a gente montou à mesa, ficou só eu, meu marido e uma das minhas irmãs em casa. Então, tudo foi muito interessante, né? Essa reinvenção, essa forma que a gente conseguiu driblar tudo que aconteceu, né, e continuar no mercado, né, fazer com que a economia continuasse girando, né. Eu vi que o pessoal do Zap Ed entrou aqui também, que é uma plataforma muito legal. Depois, se eles quiserem deixar aqui o link deles também, o pessoal quiser entrar, é muito interessante, ajuda muito na organização, com datas, com os dados também dos noivos, tá? Agradecer ao pessoal que está entrando aqui, eu vi que a Daiane entrou, Matheus. Ai, Obrigada, Matheus, seja pessoal. bem-vindo. Tem um Muito pessoalzinho aí que está obrigada. comigo, que eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. Mas é isso, é a questão da reinvenção, né? Dizer assim, olha, eu, por exemplo, eu não. Vamos dizer, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Como é que uma pessoa que é dono de um buffet, de repente para tudo, como é que ele pôde trabalhar com isso? As pessoas fazendo festas. A questão é que tudo ficou numa proporção menor. Essa é a questão. Então, casamentos começaram a ficar menores, mas não deixaram de acontecer. Durante poucos meses, sim, parou tudo, mas depois as pessoas elas começaram a encontrar alternativas. E eu acho que a pandemia ela veio com não só para a área de eventos, mas acho que para tudo na vida da gente, é nos fazer reinventar, nos reinventarmos, né? Procurar maneiras de fazer a coisa acontecer da forma que é possível fazer. E isso é uma característica do profissional de eventos. Quando a gente fala, depois eu vou falar um pouquinho dessas características, dessas competências que o profissional de eventos precisa ter, mas essa é uma delas. De ser criativo, de saber lidar com o plano B, de procurar alternativas para resolver determinados problemas, porque acontecem problemas dentro de eventos, e você tem que ser ágil, tem que pensar. Então, eu acredito que quem quebrou, quem fechou tudo, realmente são pessoas que estavam muito fechadas naquilo, porque a gente tinha... a coisa era muito mecânica, né? Então, assim, quem fazia casamento, quem fazia eventos corporativos, esportivos, enfim, diversos tipos de eventos, formaturas, era sempre aquilo, era a mesma coisa. O pessoal já sabia como que ia fazer, já estava acostumado a fazer. Ninguém pensou, não só o setor de eventos, mas acho que no mundo, ninguém imaginou que viria uma pandemia, ninguém imaginou que a nossa vida ia mudar, ia parar de uma forma assim tão brusca, porque foi muito rápido, né? Então, assim, ninguém sabia, quando a pandemia veio, ninguém sabia o que fazer. Então, ficou todo mundo perdido, e agora, e agora, e agora? Mas aí, aos poucos, a gente conseguiu, sim, buscar alternativas para o que dava para fazer. E é muito interessante que essas alternativas, elas foram, assim, foram surgindo coisas muito engraçadas, porque eu vou citar o seu exemplo, mas, por exemplo, um chá de bebê, carreata. Então, as pessoas viam, fazia lá com carros, eventos virtuais acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você pensa numa empresa que faz um congresso de vendedores da empresa. Não vou citar nomes, mas pensa numa grande empresa. Uma Sim. multinacional que tem lá seus empregados vendedores no mundo inteiro, no Brasil inteiro, com sede em São Paulo.
E essa empresa, ela todos os anos para fazer a convenção dela, ela gastava horrores com passagem, hospedagem, para trazer os funcionários que estão em outros lugares para essa convenção. Hoje, essa empresa, o que ela faz? Ela faz tudo via virtual, né? Faz tudo via internet. Então, ela não tem mais esse custo de passagem aérea, de hospedagem. Por um outro lado, esses outros setores que eu considero como setores de apoio, também sofreram, não foi só o setor de eventos. Pensa na hotelaria, no turismo, que caiu bastante. Um dos setores mais afetados foi o setor de turismo. Outro dia eu vi uma notícia que eu até postei no meu LinkedIn. Gente, depois eu vou deixar aqui para vocês o meu LinkedIn, né? Para vocês darem, quem quiser entrar lá e seguir meus posts, eu posto diariamente informações lá. Mas eu vi uma notícia muito interessante, que um hotel, e é uma cadeia muito grande, é uma rede grande de hotel, ela ficou na época da pandemia, os hotéis fecharam, os quartos fecharam, e eles entenderam, eles buscaram uma nova alternativa para isso. Então, eles abriram os quartos de hotéis para fazer coworking. Então, antigamente a gente tinha o coworking, era um prédio com várias salas e você dividia aquelas salas. Então, os hotéis, vendo essa possibilidade de não só trabalhar com hospedagem, mas de abrir para quem? Para aquelas pessoas que foram trabalhar em casa, porque muitas empresas colocaram os funcionários para trabalhar home office. E esses funcionários, às vezes, têm criança em casa, tem o familiar em casa, às vezes ele não consegue se concentrar para trabalhar. Então, os hotéis abriram os quartos de hotéis para você pagar ali por hora para utilizar o hotel com toda a infraestrutura de internet, de mesa, de tudo que você precisa dentro do hotel para você ficar 1, 2, 3 horas ou o dia todo ali trabalhando em paz, sossegado. Então, e de forma segura, né? Também, de forma segura, exatamente. Porque ali, você sozinho dentro do quarto do hotel, você não corre o risco, por exemplo, de você contrair o vírus. Então, assim, tudo isso são novas ideias que vêm surgindo. Os hotéis antigamente não pensavam. Pelo menos... Sim. E pelo que eu tô percebendo, assim, não vai parar. Não vai parar. Pode ser que a gente fique aí... Muitas empresas eu já percebi, que é o caso do pessoal do Google, que tem aqui em São Paulo, Facebook, que a maioria das pessoas ainda estão em home office, então, pelo que eu estou percebendo, capaz que eles não voltem mais para os prédios que eles locavam, porque o custo diminuiu muito. Muitas pessoas conseguiram se adaptar com essa nova demanda de trabalhar em casa, que é uma coisa bem interessante, né? Algumas pessoas conseguiram se adaptar, outras não, outras têm necessidade de estar em contato com outras pessoas, mas aí a gente consegue aí, pelo menos uma vez por semana, fazer uma reunião com todo mundo, seguindo todos os protocolos, todo mundo de máscara, ou com um grupo menor, mas eu pelo menos como profissional da área de eventos, eu percebo que isso não vai parar. Os casamentos mais intimistas também vão vir com tudo. Eu estava também pesquisando essa semana questão de datas para remanejar para algumas noivas, e que a gente percebe que as quartas, quintas e sextas-feiras vão ser os novos sábados e domingos, ou só o sábado. Muitas noivas queriam se casar aos sábados, e o que eu percebi é que agora, como não tem mais data em muitas igrejas, então tá abrindo data, abrindo horário e data de quarta, de quinta, de sexta-feira, então as pessoas vão ter que abrir mão de casar aos sábados para casar para casar durante a semana. Então isso também vai diminuir o custo desses casais, né? E diminuir também a questão de número de convidados. E isso para os buffets não vai ser tão interessante, porque o buffet ganha quanto mais convidados, melhor. Mas para o casal, que é o que a gente sempre defende, que é o que a gente está sempre ali atendendo e ajudando, vai ser interessante, né? Essa ideia do mini wedding aí de 10, 40 pessoas, ou o próprio... sou muito boa do inglês, né? O Ralph me deu até um treinamento, mas... Elopement wedding, que é o casamento a dois, né? Que você foge aí com o seu noivo para um lugar, para uma ilha, ou para um sítio, então tem só o celebrante, ou o pastor, ou um padre, e só vocês dois, e um fotógrafo, às vezes, só para registrar aquele momento. Muitos casais fizeram isso, muitos casais casaram de forma virtual também. E falando da questão do corporativo,
As empresas também, nessa reinvenção, tiveram que tentar atrair esse público, né? Porque é uma coisa online, como é que você faz para manter a pessoa entretida todo o tempo? Há uma reunião de 2, 3 horas. Como que você fica ali olhando para o chefe, você sentado na sua sala, como eu estou aqui fazendo com você? Só que se fosse uma reunião de 2, 3 horas, como que você faz para manter o foco do seu funcionário? Você Né? colocou. Então todo mundo teve que aprender. Fazer uma dinâmica, colocar uma cor, colocar uma música, começar com uma coisa diferente, né? Isso é interessante a gente falar também. Você colocou dois pontos importantes aí. A primeira questão é que o home office ele entrou e essa tendência do virtual, ela não vai, é uma tendência que chegou para ficar, tá? Não vai embora, Apesar de eu acredito que também as pessoas querem o presencial, ele não vai morrer. Então, isso é um ponto, não vai morrer. Porque as pessoas, elas estão sonhando, né, com a volta, agora com a questão da vacina, de voltar a ter aqueles eventos em que as pessoas se confraternizavam, se encontravam, porque o presencial, tanto no corporativo, quanto em qualquer outro tipo de evento social também, é onde as pessoas elas podem trocar afetos, né? Elas se veem. Vou citar aqui um exemplo. Eu acredito que isso seja na família de qualquer pessoa, mas não tem aqueles parentes que você só se vê em casamento, em festa, ou é Natal, ou festa, ou velório. Então, o presencial ele ainda vai continuar sim, mas junto com o virtual. E agora, puxando a sardinha para o nosso lado, para quem trabalha com eventos, é óbvio que quem trabalha com eventos gosta do presencial, porque a gente gosta daquilo, de estar lá, de estar nos bastidores, de estar recebendo as pessoas, de olhar tudo como que está acontecendo e tal. Do olho no olho, né? A gente gosta. A gente gosta, mas a gente sentir, sabe, né? mas a gente sabe. Aquecido, e aquele abraço. Exatamente, as pessoas querem isso. Mas a gente sabe também que agora a tendência é que o virtual ele não saia mais, ele vai existir para sempre. Quando eu falei para você dessa questão das pessoas agora, que você colocou muito bem também, que agora as pessoas estão no home office, a parte, por exemplo, corporativa, ela veio tão profissional para essa área de eventos virtuais que hoje não é assim, as empresas não fazem uma live, elas não fazem somente uma reunião virtual. Quando ela precisa fazer um evento virtual, é um evento assim. Hoje as empresas estão contratando, por exemplo, diretores de TV para fazer, porque o negócio é grandioso. Vai assim. Tem que ser uma coisa extremamente bem organizada, tem processo. Exatamente, né? Vai assim, praticamente uma transmissão via streaming. Então, sabe assim, um eventos para Netflix, né? Então, assim, com uma fotografia muito boa, com um diretor de arte ali. Então, para você ver, por exemplo, um evento corporativo fazendo para essa área virtual, a pessoa vai contratar um diretor de arte para fazer isso, o diretor vai dizer assim, qual é a posição sua do palestrante com relação à câmera, dentro do palco, como que ele tem que fazer, a iluminação correta, porque não é, gente, não é a mesma coisa de um evento presencial. Então, a iluminação correta, a maneira de você se posicionar para a câmera, a maneira que é feita a transmissão. Então, é uma coisa muito profissional. A sua linguagem, né? A gente tem que pensar na nossa linguagem, porque não pode ser uma coisa muito maçante, tem que ser uma coisa dinâmica. Exatamente. Que prenda a atenção. E que tenha interação ao vivo. Mesmo sendo funcionário, assim, tem um momento que você deixa ali ligado e sai, né? E que tenha interação ao vivo. Então, por exemplo, você está fazendo o seu evento e o seu funcionário que está lá, de repente, você está aqui em São Paulo, seu funcionário está lá na Bahia ou está em um outro país, ele pode participar ali dentro do evento, comentando, fazendo perguntas. Então, não é mais aquela coisa assim, não é só uma transmissão, não é só uma live, é uma coisa grandiosa. E isso abriu um outro mercado. Esses diretores, por exemplo, de TV, trabalhavam só dentro da TV. Hoje abriu o mercado muitas vagas para a área de eventos. Eu tenho percebido aí contratação de pessoas que têm, por exemplo, que têm formação em rádio e TV, que têm formação em cameraman,
diretor de arte, como eu já citei aqui. Então a coisa está muito profissional, muito profissional. Então, para quem quer, principalmente para quem quer entrar nessa área, existe aí um mercado vasto, você pode se especializar em muitas coisas. Dentro de eventos, nós temos vários nichos, né, Kelly? A gente falei no início aí das suas mentorias, dessa orientação, a pessoa, porque assim, não é só estar em festa, não é só festa. Ah, as pessoas perguntam assim, mas você não trabalha, você só faz festa? A gente também tem que entender de empreendedorismo, né? Porque você tem que ter um plano de negócio, você tem que saber diferenciar o seu ganho pessoal do seu ganho da sua empresa. Então, a gente falou, você citou aí que muitas empresas quebraram. Eu conversei com muitas pessoas que eram donas de restaurantes, que tinham casas de show, que me falaram, olha, eu não tinha um fundo de reserva. Eu trabalhava durante a semana para pagar meus funcionários no final de semana. Ou eu fazia durante o mês para pagar no mês seguinte. Então, assim, eu não tinha nada reservado, eu não tinha uma poupança. E quando fechou, não tinha capital de giro. E muita gente não conseguiu se manter. Muitos escritórios fecharam. Eu tive muitas amigas assessoras que começaram a dividir escritório uma com outra, mas também eu tive muitas pessoas que fizeram o quê? Que montaram lojas virtuais, que conseguiram... eu tenho um acervo na minha casa, eu trabalho com decoração de festas, ou eu trabalho com fantasias. Muitas pessoas tiveram que ter esse insight. Como que eu vou trabalhar a partir de agora? O que eu vou fazer? Para não ficar parada, como que eu não vou perder? Ao invés de você... Falei da festa na caixa, né? Ao invés de você enviar um bolo inteiro na caixa, levar uma caixa enorme, muitas boleiras começaram a voltar, lembra aquele bolinho que tinha antigamente, aquela memória afetiva, né? Que eu gosto muito de falar. O bolo embrulhadinho no papel alumínio, aquele bolo de coco, aquele bolo de milho, aquele bolo bem docinho, geladinho. Muitas boleiras estão fazendo isso agora. Claro que de uma forma mais chique, como você citou a questão da criatividade. Você coloca ali um papel celofane, uma fita com o seu nome, você faz uma coisa personalizada, né? Coloca uma caixinha bonitinha e isso tem tido muita saída. Muitas pessoas que ficaram sozinhas em casa, então, como que eu vou comemorar meu aniversário se eu não posso ir na casa de ninguém, meu pai é idoso, não posso ver fulana? Então, ali um cupcake diferente, né, com uma pasta americana. Então, tudo isso tem mercado e quem tem a criatividade sobre se reinventar, conseguiu pensar fora da caixinha, está conseguindo agregar valor. Quem falou, não vai dar certo... Exatamente. Esquece, eu tenho alguns parceiros, eu fiz algumas parcerias no LinkedIn com alguns profissionais da área de eventos e profissionais com muitas experiências de mercado. E um deles é o Arthur. Inclusive, já vou deixar aqui para vocês, a gente vai montar depois uma série de lives. Já tenho convidado algumas pessoas, o Arthur é um dos nossos convidados. A Natália, que está aqui, Natália Ansalone, e a Tabata também, são 3 convidados que a gente já tem aí para cada um sobre um tema. E o Arthur fez, nessa parceria que nós temos, a gente lançou uma pesquisa no LinkedIn com os profissionais de eventos para entender o que esse pessoal fez durante esse período. A pesquisa está ainda lá, o pessoal está respondendo no LinkedIn, vai durar uma semana, depois a gente vai ter o resultado. Tirando o resultado dessa pesquisa, a gente vai montar alguns conteúdos para esses profissionais. Legal. Mas é legal, assim, o que a gente percebeu já nas respostas que a gente teve, que muita gente acabou não tendo essa criatividade e migraram de área. Então, quando a pessoa ficou desempregada, muitas empresas fecharam. Olha, eu fui convidada, para você ter uma ideia do que aconteceu, eu fui convidada para fazer uma live no início da pandemia, por um grande portal de organização de eventos, de venda de ingressos, enfim, não vou citar nomes por uma questão de ética, mas era um portal internacional. Me convidaram para fazer essa live. A pessoa que me convidou era gerente de marketing da empresa. E 2 dias antes da live, eu recebo, a pessoa me chamou, as convidadas para a live era eu e uma outra profissional da área de eventos médicos. E ela nos chamou e falou, olha... O evento foi cancelado, mas por quê? Porque eu acabei de ser mandada embora. A empresa fez um corte geral, uma outra empresa concorrente já tinha fechado as portas no Brasil, e essa empresa, 2 dias antes da live, fez um corte geral, mandou muitos funcionários embora. Então a gente começou... Não estavam preparados. A gente começou a sentir que... Não, e a gente está falando de uma empresa
internacional, tá? Não estou falando aqui de qualquer empresinha, não. Estou falando de uma empresa grande que sentiu o baque no início da pandemia. E aí, quando essa pesquisa que a gente levantou lá no LinkedIn, a gente percebeu que muitos profissionais teve que migrar de área, acabaram migrando de área, porque precisa se sustentar. Então a gente percebeu esse baque. Isso daí, de fato, não tem como a gente fugir disso. Aconteceu, aconteceu. Tem muita gente tentando se recuperar agora. Mas tem um case que eu vi, por exemplo, de um rapaz lá do Rio Grande do Sul, que a empresa dele, na verdade, já estava preparada para isso. Ele já vinha há anos se preparando para essa área, para essa questão da inovação em eventos, para usar a tecnologia dentro de eventos. E quando a pandemia chegou, ele simplesmente surfou na onda, porque ele já estava preparado. E ele começou a escrever artigos, a empresa dele bombou, porque no passado, quando ele falava disso para as pessoas falavam, não, você é louco, para que isso? Para que isso? E ele resolveu investir em tecnologia, investir em tecnologia, investir em tecnologia. E aí, quando veio a pandemia, a empresa dele era a única com know-how e suporte suficiente para poder atender as outras empresas. E eu achei esse case ótimo. Ele estava um passo à frente. Ele estava um passo à frente, exatamente. Então, por isso que eu falo da importância do profissionalismo. Quando você citou que muitas empresas quebraram porque elas não tinham capital de giro, elas não tinham uma administração financeira tão robusta, é justamente aquilo que eu citei no início. São pessoas que começam do nada, porque eu fiz, porque eu sei, eu tenho relacionamento, me relaciono com muitas pessoas. E aí, no final, todo mundo quebrou, né? Então, eu bato na tecla da importância da formação profissional, de você buscar o Sebrae. Gente, eu trabalhei alguns anos com projetos com o Sebrae, e eu super recomendo o Sebrae. Eu acho que qualquer pessoa que quer realmente montar uma empresa na área de eventos, trabalhar legalizada, com CNPJ direitinho, ela precisa começar lá pelo Sebrae. A primeira dica, vai lá, monta o seu plano de negócio, tenta entender quem são seus concorrentes, tenta entender como é que funciona o setor, para depois você se lançar no mercado. Isso é um ponto muito importante. Você também, dentro da sua área, você dá consultoria também, né, Kelly? Para quem está começando, para quem ainda tem muitas dúvidas, né? Esse direcionamento, né? É mais a sua área, assim. A minha área é mais buffet e casamentos, mas você consegue... Desculpa, gente, o barulho é a vida real, né? Faz parte. Em casa é isso. Faz parte. Você consegue dar consultoria, dar um direcionamento também para quem quer entrar no mercado, né? Além de se profissionalizar, ou se a pessoa já tiver alguma formação, você consegue acompanhar todo esse processo, né, Kelly? Fala um pouquinho aí. Isso. A gente tem aí agora 10 minutos. 10 minutos. Então, vou tentar resumir tudo. Sim, eu tô entrando agora nessa área de mentoria. Gosto muito, é o que eu tô me lançando agora. Para trazer um pouco da minha experiência e principalmente para bater nessa tecla da questão da profissionalização do profissional de eventos, né? De ser realmente um profissional gabaritado para isso, entrar já no mercado com uma formação correta. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns projetos, vou citar um deles apenas, que é um projeto que eu trabalhei no Centro Paula Souza, que eu pude dar aula do curso básico de eventos para alunas lá de São Bernardo do Campo. E foi muito legal, porque eu já, desde o início, já trouxe conteúdos em que eu dizia, olha, vocês precisam começar bem, precisam começar direito, né? Então, foi bem legal esse projeto. Eu tenho lá meu canal no YouTube com alguns vídeos sobre isso, tenho meu Instagram que é Motivar Eventos, e a Motivar Eventos, ela nasceu disso, justamente disso, dessa questão de querer incentivar pessoas, trabalhar com pessoas que querem entrar na área. Motivar é isso, é motivar pessoas que queiram trabalhar com eventos. Então, ensinar de forma correta. Então, quem quiser entrar para a área, bacana, muito legal. Então, sim, eu vou deixar aqui depois as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar, principalmente lá no LinkedIn, tenho bastante conteúdo lá, vários colegas falando sobre isso, e a gente agora, com algumas parcerias que eu estou fazendo, a gente tem levantado vários assuntos lá dentro do LinkedIn. A gente vai daqui para frente começar uma série de conteúdo sobre isso. Outra coisa que
queria colocar aqui, já que a gente já tem poucos minutos, sobre as características de um profissional de eventos. Então, para quem quer entrar, ou para quem já trabalha, isso é muito importante. A pessoa que quer trabalhar com eventos, ela primeiro, eu acho que o primeiro de tudo, ela tem que ser organizada. Tá? Você não consegue fazer um evento sem ter uma organização, porque são muitos detalhes. Independente de ser um evento presencial ou virtual, é necessário ter a organização como uma característica. Eu acho que isso foi isso que me ajudou muito, porque eu tenho essa característica muito forte dentro, né, das minhas competências, de ser uma pessoa organizada. Então, eu não consigo trabalhar sem um checklist, eu não consigo trabalhar sem olhar todos os pontos, verificar todos os detalhes. Porque, gente, uma coisa que eu sempre falo, eventos ele é feito de detalhes, e pequenos detalhes, tá? Ninguém tropeça numa pedra grande, porque a grande você vê. Você vai tropeçar na pequena, e às vezes uma pequena pedra pode cair por terra todo o seu trabalho. Então... Você tem uma coisa, Kelly, que eu admiro muito, assim, quando nós fechamos as festas, né? A gente trabalhou junto durante muito tempo. A Kelly, ela lê minuciosamente cada contrato, vírgula por vírgula. Não passa nada despercebido aos olhos da Kelly com relação ao contrato de qualquer prestador de serviço. Então, por exemplo, você contratou a Kelly para organizar o seu evento, ela vai ler todos os contratos que você fechar, ou até mesmo aqueles profissionais que ela te indicar para que você faça seu evento dentro da sua empresa, ou na sua casa, ou um evento especial que você queira fazer, ela lê vírgula por vírgula, pontua, risca, volta com o cliente, senta com o cliente e fala, olha, isso aqui tá assim, você tem certeza, antes de assinar. Então, é uma coisa que eu admiro muito em você, você sabe disso, né? Me ajudou muito no meu casamento, com todos os detalhes. Posso dizer que assim foi o casamento dos sonhos, né? Foi perfeito. Amanhã eu faço 10 anos, então eu ainda estou muito emotiva com isso, porque parece que foi ontem, né, Kelly, que a gente começou nessa organização, né? A gente começou a sentar, ver os pontos, mas assim... A Kelly, ela é extremamente criteriosa. Ela vai ponto a ponto, item por item. Nós fazemos visita técnica, a gente vai no banheiro, a gente olha para ver a queda da água, a gente dá descarga, a gente vê a saída de emergências, né, Kelly? Então são detalhes que são detalhes de pode segurança. parecer bobo. Medidas de segurança pode parecer bobo, mas a partir do momento que você está investindo o seu dinheiro para que algo seja bom e que saia perfeito, é a nossa obrigação. E a Kelly tem muito isso, assim, por isso que eu fiz questão que ela estivesse comigo aqui essa semana. A gente conversou muito antes de fazer essa live, né, para que desse alinhar todos os detalhes. E pode ter certeza que vão vir muitas outras coisas. A gente está bolando aí algumas coisas legais aí para esse ano, né? A gente vai ter muito trabalho, contar com a audiência de todos vocês. As indicações também, né? A gente agradece. Eu quero aqui agradecer a presença da Débora. Débora, seja bem-vinda. A Débora é lá do LinkedIn também, gente. Então, Legal. assim, que a gente tem poucos minutos agora, em breve eu vou estar lançando um curso virtual sobre organização, um curso básico de organização de eventos. Para quem quer conhecer, entender como é que funciona isso. Então, vocês me acompanhem aí, que em breve a gente faz esse lançamento. E sempre deixando bem claro que é importante a formação superior, tá? Por isso que eu convidei algumas pessoas para falar sobre isso depois. A Tabata é uma delas, que vai falar um pouquinho sobre a experiência disso. Paulo, seja bem-vindo. Gente, o Paulo trabalha também com essa área de decoração de balões. É bem legal o trabalho que eles fazem. Interessante. Fala pra gente. Seja bem-vindo, viu? Algumas, vou passar aqui rapidamente o resto. Eu fiz até uma colinha aqui para eu não esquecer. Fala aí. Ele tem que ser, o profissional de eventos, ele tem que ser hábil em antecipar problemas. Então, sabe aquela pessoa que sempre tem um plano B, que acontece muito. Sempre vai ter alguma coisa, por mais que você organize tudo, esteja com tudo planejado, sempre tem alguma coisa que às vezes pode passar, que não seja dentro daquilo que foi planejado, porque você lida com inúmeras pessoas, fornecedores que às vezes podem não aparecer, enfim, uma série de coisas. Material humano, né? Tem que ser uma pessoa que seja fácil de relacionamento, e agora que você já puxou a sardinha para o meu lado, eu vou puxar para o seu. Eu e a Renata, a gente tinha uma parceria muito boa, porque eu sempre fui muito de números, de contrato, de detalhes, de administrativo, de organização. Já a Renata, ela é de relacionamento.
Então, todos os contratos que a gente fechava para os nossos eventos, era a Renata que estava lá. A Renata faz amizade até com os cachorros, tá, gente? Eu já falo logo que é comunicativa mesmo. Se a gente ia no evento, ela entrasse no banheiro, ela já saía de lá com o telefone de 10 amigas. Coisa que eu não sou, eu sou mais... E 5 contratos fechados. Exatamente. Então, o profissional de eventos, ele tem que ser uma pessoa muito fácil de relacionamento. Ele tem que entender de técnicas de negociação, porque ele vai negociar com fornecedores o tempo inteiro, tá? Tem que ter destreza com números, porque você acaba trabalhando com budget, né? Então, todo o orçamento de um evento está dentro das suas mãos. Eu trabalhei muito tempo com eventos corporativos, com, assim, orçamentos de 300 mil, 400 mil, 500 mil reais, e você tem que lidar, porque aquele orçamento que você tem é para fazer tudo. Então, você tem que saber lidar com números. Já falei aqui que tem que ser criativo, tem que ter uma boa apresentação, tem que ter atenção aos detalhes, tem que saber ouvir muito, 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 porque você vai lidar com muita gente, muita gente. Não Carisma, o sorriso, não né? só os seus clientes, mas todos os fornecedores, todo mundo que envolve o evento. E tem que ter a capacidade de delegar tarefas, porque você não faz tudo sozinho. Não faz. Não faz. Então você tem que saber delegar, saber dividir, trabalhar com uma equipe bem treinada, cada um sabendo o seu ponto. E eu costumo dizer nas minhas aulas que o organizador de eventos, ele é igual o regente de uma orquestra. O regente de uma orquestra, ele tem o violinista, ele tem o saxofonista, ele tem lá os diversos instrumentos, cada um com seu instrumento. E todos eles juntos têm que sair a música. E é papel do regente da orquestra. Então, o organizador de eventos, ele é isso. Ele é um regente. Ele vai reger todo mundo e no final o evento tem que sair, tá? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Nosso tempo já está acabando. Eu quero agradecer pelo convite, Renata. Agradecer a participação de todos que estiveram aqui com a gente. Edna, tudo bem, Edna? Gente, a Edna trabalhou comigo pouquinho tempo, mas prazer, viu? Seja bem-vinda. A gente vai tentar deixar a live salva, né, Kelly? Isso. Aí quem quiser assistir, compartilhar com outras pessoas, mandar ideias de temas também, pode chamar a gente no direct. Isso. Ai, dona Elvira, a senhora que é linda, a senhora é um amor. Então, gente, o que a gente pode colocar aqui de futuro, de projetos nossos, a mentoria, o curso, acompanhe a gente nas redes sociais, porque a gente vai trazer aí bastante coisa interessante. Eu estou fazendo aí uma parceria com várias pessoas também dentro do LinkedIn, pessoas maravilhosas. Então, é isso que a gente tem para trazer aí para 2021, várias coisas para quem quer entrar na área, para quem já é profissional, tudo que a gente puder trazer. Para quem quer fazer evento também, né? A gente está à disposição também. Exatamente. Nós vamos voltar a festejar, gente. Não acabou, a vacina, graças a Deus, está chegando. Gente, que beleza, a vacina chegou. E aí nós vamos sair. E assim, com certeza, quando a gente voltar a ter os eventos pessoais, que a gente puder estar junto, vai ser muito melhor. Porque a gente vai estar com muita saudade de abraçar, de falar, de lotar nossas casas, de fechar espaços grandes. Eu sou festeira por natureza, viu, gente? Então vocês vão me ouvir falar de festa sempre, sempre, sempre. Então quem me acompanhar, além de gostar de festa, eu tenho 3 filhos, então imagina, eu tenho que fazer festa todo ano, praticamente todo mês agora. Renata agora eu tô fazendo as festinhas mais... Tô fazendo as festinhas mais intimistas, mas logo, logo a gente volta com festa para 80, 100 pessoas. E vi que a minha prima Daiane tá aqui. Tá chegando a festinha de 2 anos da bebê dela. Então a gente já tá começando a organizar. Ela quer fazer festa num parque, ao ar livre. Que vai ser interessantíssimo. Se ela autorizar, depois a gente coloca fotinho aqui. De como foi, como rolou a organização, né, Kelly? A Kelly também tá ajudando a enteada dela com a organização do casamento. Depois dá para colocar aí também no Motivar. Ponto Eventos também, como é que vai ser aí, como é que você está trilhando com ela esse caminho dessa organização, né? O que tem que ser feito primeiro, como que funciona. Aniversário de 40 anos, ontem uma moça me procurou, falou, menina, daqui a 2 anos eu faço 40 anos. Vamos comemorar. As pessoas gostam de comemorar, gente. Isso é um ponto importante, assim, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas comemoram. Desde que o mundo é mundo. Festa sempre existiu e sempre vai existir. Então, a gente acredita agora com a vacina, muitas coisas vão voltar. E agora, como a gente citou aqui durante a live, pessoas eventuais, presenciais, mas vão acontecer, tá bom?
Então a gente vai fazer Vai. também uma série de lives daqui para frente com alguns temas. Então acompanhem também, a gente vai estar sempre Isso. divulgando, tá bom? Acho que o nosso tempo já está acabando, né, Se Rê? tiver dúvidas, né? Vocês podem nos Sim. procurar. Não, bom, o Instagram tá me chamando. Acho que tá bom. Pessoal, ai, Joyce, obrigada. Gente, a Joyce foi minha gerente no buffet, excelente profissional. Agora ela tá montando o estúdio dela, ela tá fazendo sobrancelha, pigmentação. Então, quem tiver interesse, que assim, o empreendedorismo é assim, né? Uma ajudando a outra, uma fortalecendo a outra, e vamos todo mundo vai crescer junto. Gente, O mercado isso é muito tá aí pra importante. isso mesmo, né? É muito importante as parcerias, muito importante você trabalhar com parceiros que são já ponta firmes com você, porque a gente tem muito isso dentro de Sim. eventos, de ter aqueles parceiros, né, que tá ali com a gente que não vai falhar. Esse também é um ponto muito importante, de escolher os parceiros certos, os fornecedores certos. A gente tem aí... A Renata, ela é muito boa nisso, porque ela tem um know-how, uma lista de pessoas, de profissionais super competentes trabalhando com ela. Isso é muito importante. E acho que é isso que a gente tinha para trazer hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar gravada, vamos tentar colocar aqui gravada. E o que eu deixo para vocês é que quem quiser, entre-se na área, é uma área deliciosa de trabalhar, deliciosa, é muito gostoso. Cansativo, sim, não vou negar, mas é muito gostoso. Mas que você entre de forma profissional, já entre sabendo o que você vai fazer. Então, você tem uma formação, uma preparação. Muitas pessoas me procuram no LinkedIn, Kelly, como que eu faço? Eu percebi muitas pessoas mudando de área, isso é um outro ponto também. Rê, você fala aí pra gente quanto tempo a gente tem, tá? Tá bom. Muitas Na hora que o pessoas... Instagram mandar parar, sobe coraçãozinho aí que o Instagram deixa a gente ficar mais, gente. Muitas Manda pessoas mudando de área. Gente, vocês não têm ideia. Eu tenho mais de 6K de pessoas no meu LinkedIn e acredito que, sei lá, 70% delas é da área de eventos. E pessoas que não são da área e estão migrando. Olha, eu sou de tal área, mas eu quero trabalhar com eventos. Aí me procura, como que eu faço? O que eu tenho que fazer? E eu já falo logo, procura um curso, tem uma formação para você entrar preparado, tá? Então, isso é muito importante. Pessoal, eu realmente agradeço muito a participação de vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, Rê? E a gente está aqui para entregar o melhor para vocês, tá bom? A gente está muito feliz por ser horário da manhã, né? Muitas pessoas entraram. Eu vi minha professora ali, a Liliane Pessoa, também está fazendo várias lives, está dando vários conteúdos lá no Instagram dela também. Quem quiser entra também, depois dá uma procuradinha, eu posso marcar aqui. Eu estou muito feliz mesmo. Obrigada, Kelly, muito obrigada mesmo pela nossa trajetória, pela nossa amizade, né? Nossa cumplicidade. E aí vamos trabalhar, gente. 2021 já chegou com tudo. A intenção é que a gente faça muitas festas ainda daqui para esse ano, os próximos anos também. Muito, muito obrigada. A gente está à disposição, tá bom? Se quiserem conversar depois com a gente no particular, pode chamar. Obrigada, gente. Todos tenham um bom dia. Obrigada, gente. Tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.